Bom, então vamos começar aqui, né? Já temos uma planilha aberta, né, gente? Que eu deixei para facilitar nossa compreensão, para massificar nosso conhecimento, né? Uma planilha de notas, né? E aqui vai ter todas as funções que nós iremos trabalhar, beleza? Então, vamos começar trabalhando, né, com a função básica soma. Como que funciona essa função soma? Você pode somar valores, né? Tanto na parte da linha, né, na parte horizontal, quanto na parte da coluna, que seria a parte vertical, ou se você desejar também, você pode somar tanto linha e coluna. Então, lembrando, para começar uma função, né, eu quero calcular a média. Na verdade, primeiro vamos calcular a soma, né? Vamos somar as notas de João durante todos os bimestres, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o igual, eu vou chamar a função que eu quero, que no caso é soma, tá? Uma coisa importante também, tá? A soma, você pode digitar tanto minúsculo quanto maiúsculo que vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, e aí eu quero colocar os parâmetros. Para colocar os parâmetros, eu vou ter que passar um macete para vocês bem tranquilamente aqui, tá, gente? Os parâmetros, os intervalos, podem ser dois pontos ou ponto e vírgula. Quando você tem o intervalo de tempo selecionado por 2 pontos, significa até. O que seria até? Né? Até uma sequência, do 1 até o 5, por exemplo. Então, todos os valores que tiver do 1 até o 5, 1, 2, 3, 4 e 5, serão o quê? Somados. Quando eu coloco ponto e vírgula, é e. Então, se eu coloco o seguinte, do 1 e o 5 vai somar 1 mais 5, que daria 6. Certo? Então, você tem que ficar ciente disso, porque isso cai muito em concurso público. A questão de intervalo, tá? 2 pontos é até, sequencial. Ponto e vírgula é. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa fórmula, né? A nossa função, senão fica ruim de vocês visualizarem. Perfeito, gente? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer a soma de todas as notas de João. Você pode selecionar um por um, né? Com o mouse, ou você pode apertar e arrastar e ele automaticamente já te traz toda a seleção. Lembrando que você tem que fechar o parênteses, abrir o parênteses, fecha parênteses, e aí até caiu o concurso público, tá, gente? Se eu simplesmente colocar igual, o nome da função, colocar o intervalo que eu quero e não apertar o Enter, não acontece nada. Tanto é que você pode perceber, vou aumentar aqui, ó, né? Ele não está acontecendo nada, ele está somando igual B até E3 e não fez nada. Agora, se eu der um Enter, ele vai somar notas, né? Então, 7 mais 7, 14, né? 14 mais 7, 21,5, 21,5 mais 9, 30,5, beleza? Então, tá aqui, né? A função soma. Mas como eu falei para vocês que pode somar tanto na parte horizontal quanto na parte vertical, vamos agora, né, mudar. Eu não quero mais ser linha, eu quero ser coluna, certo? O que nós vamos fazer? Vamos apagar aqui o intervalo de tempo que eu quero, né, dentro do parênteses. Eu quero somar as notas de Maria, né, de José, né, e de João. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma soma, só que dessa vez eu estou fazendo uma soma na coluna, né, na coluna B, no caso. Então, eu vou dar um Enter aqui, olha o que aconteceu. Ele somou para mim toda a coluna do primeiro bimestre, beleza? Professor, existe a possibilidade de eu somar, por exemplo, todas as notas de todas as pessoas de todo o bimestre? Sim. Então, o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui do B3 até o B5, vou apagar e eu vou selecionar toda a coluna do primeiro, vou selecionar toda a coluna do segundo, né? Então, vou somar todas as linhas de João, José e Maria, as colunas 1, 2, 3 e 4. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar todos os valores somados. Então, você veja, você note, né, que eu posso fazer uma função, fazer uma fórmula tanto na linha quanto na coluna ou misto, utilizando as duas nomenclaturas, as duas estruturas, linha e coluna, beleza? Então, finalizamos aqui, vou até colocar em vermelho, né? Finalizamos a soma, agora a gente vai para a média, tá? Bom, lembrando que você vai ter que colocar, eu vou aumentar o zoom aqui para facilitar, né? Tá aqui os valores, né? Então, eu vou colocar igual o nome da função, média. Uma coisa interessante, tá? No Calc, né, que é o concorrente direto do Excel 2016, ele não permite, por exemplo, que você digite erroneamente a fórmula. Por quê? Porque a média, se for colocar corretamente, ela tem acento. Mas eu vou colocar aqui igual a média, os valores que eu quero, que é a de João, né? Vou arrastar aqui, por exemplo, vou finalizar o parênteses para finalizar o intervalo, vou dar Enter. Você percebe
Que ele foi. Ele foi, só que ele automaticamente atribuiu, né, para a função o acento. No calc, ele não permite isso, tá? No calc tem que ser média com acento. Se você colocar média sem acento, ele não vai. Perceba que eu coloquei sem acento, vou dar um Enter. Quando eu clicar duas vezes para verificar, ele automaticamente vai inserindo para mim, né, a acentuação, beleza? Então, o que ele fez? A média, ele pega, soma todos os valores e divide pela quantidade de valores cadastrados, contabilizados, beleza? Então, a média, por exemplo, do João foi 7,6, né? Lembrando, eu quero atribuir isso para todos, né? O que eu faço? Vou pôr aqui na barra, na alça de preenchimento, clico e vai mostrando todos, né? Todos os usuários, todas as células abaixo, né? Então, eu estou fazendo uma referência, né? Uma referência relativa dos valores. Então, ele vai pulando a célula, vai comparando os valores de cada linha e cada coluna, respectivamente. Beleza? Bom, lembrando, a média é igual a soma. Eu posso somar, por exemplo, somente a primeira e a última nota do bimestre, só para ter noção? Pode. Então, em vez de colocar 2 pontos, eu coloco ponto e vírgula. Então, coloquei ponto e vírgula, 7 mais 9, sabemos que está 16. 16 dividido por 2, que foram as duas notas inseridas, dá 8, né? Está aqui a média. Então, você pode fazer qualquer função, o intervalo ou sequencial, que é 2 pontos, ou ponto e vírgula, né? Que seria o quê? Que seria e individualmente. Perfeito? Bom, tá aqui as respostas, né? E aí eu posso também utilizar para todos, tá? Então, finalizamos aí mais uma função, né? Vamos colocar em vermelho aqui, a função média, né? Média já foi. Função multi. A função multi, o próprio nome já faz a referência, você vai fazer uma multiplicação. Então, o que eu quero fazer? Eu vou tirar aqui, vou multiplicar aqui esses dois valores. Eu tenho o valor 2, eu tenho o valor 3, né? Eu vou digitar igual multi, né? Vou abrir o parênteses e vou colocar o intervalo que eu quero, né? Então, vou dar um Enter, 2 vezes 3 é 6. Aí eu quero colocar outro valor, vou colocar o valor 5 aqui, né? E eu quero que pegue essa extensão. Então, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui 5 vezes 2 vezes 3, né? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. Está aqui o valor. Então, a função multi tem essa funcionalidade de fazer a multiplicação dos valores. Lembrando que você pode também colocar ponto e vírgula, que seria individualmente. Então, eu estou multiplicando 5 vezes 3, que vai dar 15. Beleza? Então, finalizamos mais uma função básica. Vamos agora para mínimo. Muito importante essa questão de mínimo. Então, vou selecionar aqui, né? Vou selecionar aqui a situação, por exemplo, aqui, né? E vou falar aqui a menor nota, né? Mínimo. Mínimo, né? Então, eu vou digitar igual a fórmula que eu quero mínimo. Lembrando que mínimo tem acento, mas ele consegue aceitar, né? Tanto com acento ou sem acento. Vou selecionar aqui o que eu quero, vou fechar e vou dar um Enter. Pronto, mostrou, né, a menor nota que eu tirei, né, mínimo. No caso foi 7. Vou mudar aqui, vou colocar 5, só para vocês terem noção. O que aconteceu? Mudou a nota mínima. A máximo é a mesma coisa. Vou colocar máximo aqui, né? Vou colocar igual, vou colocar máximo, né? Abro, seleciono os valores que eu quero, fecho, dou um Enter. Então, a máxima foi 9. Vou colocar no 5 o valor de 10. Mudou lá para 10, beleza? E automaticamente o mínimo mudou também, porque era 5 e foi para 10. Então, mínimo e máximo, você pega o último valor, né? Que no caso seria o mínimo, e o máximo você pega o maior valor. Tem muita gente que tem dúvida, né? Finalizamos mais um aqui, na comparação de mínimo e máximo e maior e menor. Gente, é muito importante saber essa diferença, porque isso cai em concurso. O mínimo, você só sempre vai pegar o último valor. O máximo, sempre o maior valor. E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, você quer verificar o seguinte: quem foi o terceiro classificado no concurso? Certo? Você não tem como utilizar a função máximo, porque a máximo só vai pegar sempre o primeiro. Então você pode colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, igual
né, menor. E eu vou colocar, abrir parênteses. E aí ele vai falar o seguinte, qual que é o valor que você quer verificar, quem que é o menor? Que seria a minha matriz. Eu quero todos os bimestres, quero ver qual que foi a menor nota. E aí você coloca um ponto e vírgula, tá? Então, esse ponto e vírgula vai falar o seguinte, qual que é a posição que você quer? Se você deixar a menor, a primeira, por exemplo, vai fazer a mesma função do mínimo, né? Então, vou fechar aqui, vou dar um Enter, ele vai mostrar, né, no caso, a menor nota. A menor nota, por exemplo, de José foi 5, né? Só que, por exemplo, imagine que você quer verificar a terceira menor nota de José, certo? Então você coloca o 3. E aí a terceira menor nota de José sabemos que foi 8, né? Vou colocar aqui 9, que aí você percebe, né? 8, a menor nota foi 8, agora eu vou tirar o 8, vou colocar 10 aqui, né? Você percebe que mudou, né? A terceira menor nota foi 9, porque ele está pegando de ordem decrescente. Vou colocar a segunda menor nota, sabemos que foi 6, né? Então, tá ali, a segunda menor nota. Maior é a mesma coisa, maior você tem flexibilidade, assim como o menor. Então, você coloca igual maior, abre parênteses, coloca a matriz que você quer, né? Fecha ponto e vírgula, e aí eu quero o seguinte, eu quero a segunda maior nota, né? Segunda maior nota sabemos que foi 9, né? E tá ali o 9. Eu quero a primeira maior nota, no caso aí você estaria utilizando a mesma finalidade do máximo, é 10. Eu quero, por exemplo, a quarta, vai mostrar a menor, o último valor, que no caso seria 5. Agora, se você colocar, por exemplo, o valor 5, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque nós só colocamos um intervalo de tempo de 4 células e você está pedindo uma quinta célula onde não existe. Então você vai dar um Enter, ele vai dar um erro de num. O que seria esse erro de num? Significa que não existe o valor que você quer, certo? Então tá aqui os valores que nós estamos trabalhando, né? E aí assim nós finalizamos as funções básicas que são cobradas em questão de concurso público, tá? O que pode te confundir aí, né? Igual eu fiz anteriormente, é a questão do mínimo e máximo e maior e menor, né? Qual que é a diferença? O mínimo só pega o último valor, o máximo, o primeiro valor. Já o maior, você pode decidir qual que é a posição, desde que você coloque no intervalo existente. O menor, você pode decidir a posição, desde que você coloque no valor existente também, beleza? Então vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, beleza? Então vamos responder essa questão aqui, galera. Essa questão foi da Polícia Civil do Acre, né? Neste ano, 2017, para o cargo de escrivão, ele cobra o seguinte: a função igual soma de A1, 2 ponto A8, quando executada, vai fazer o quê? Então vamos entender primeiramente, né, o que está acontecendo. Tá? Então eu estou fazendo a soma, está correto, igual a soma de A1, 2 ponto a A8. Significa aqui que isso é até. Professor, o que seria até? Sequencial. Então ele vai somar os valores de A1 até A8. Então vamos verificar qual que é a alternativa que se encaixa isso, beleza? Somará todos os valores das 8 primeiras linhas? Não, gente. Ele não vai fazer isso. Tá? Ele vai somar valores de A1 até A8. Então vamos lá, dividirá, pelo amor de Deus, cancela essa. Somará todos os valores entre A1 e A8. Tá aqui o nosso gabarito, ó. Tá aqui o nosso gabarito. Então A1 a... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35.
ajudante administrativo 10,35, fiscal de postura 10,35, fiscal de tributos 10,35 e, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia 10,35, inclusive a nossa professora titular aqui da Lá Concursos. Para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.